Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano do Liceu Catarinense. Mais uma aulinha à distância para vocês, professor Douglas. Saudade de vocês. Nas outras aulas, nós falamos um pouquinho sobre a Reforma Protestante. Luteranismo, Calvinismo, Anglicanismo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Contra-Reforma. Professor, Reforma, Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma? Foi a reação da Igreja Católica mediante a Reforma Protestante. Eles viram que eles estavam perdendo fiéis. E muitos fiéis, tá, gente? Então eles tinham que reagir de alguma forma. Eles tinham que fazer alguma coisa para conter o protestantismo pelo mundo. Então o que eles fazem? Em 1545, eles criam um concílio, tá? Uma reunião, tá? O concílio que foi na cidade de Trento, por isso ficou conhecido como o Concílio de Trento, e ali o Papa Paulo III estabeleceu algumas medidas que a igreja deveria tomar mediante a Reforma Protestante. Então aqui eu coloquei alguns pontos sobre a Contra-Reforma e que a gente vai discutir cada um desses pontos, tá, gente? Só prestem atenção. Companhia de Jesus. O que foi isso, professor? Foi uma companhia criada, tá? Loyola, na verdade, ele vem e ele cria essa companhia, que se eu usar outro termo para vocês aqui, eu acho que fica mais fácil, vocês vão lembrar, que são os jesuítas. Os jesuítas, eles foram muito atuantes, principalmente na catequização do povo da América e da Ásia. Vocês vão lembrar, gente, lá na colonização do Brasil, tá? Os jesuítas vêm e acabam catequizando os índios, catequizando o Brasil. Eles contribuem muito para que o catolicismo se expanda na América. Um dado interessante que nós falamos na outra aula: a América tem uma das maiores concentrações de cristão do mundo, e isso graças ao papel da Companhia de Jesus, graças ao papel dos jesuítas, que foram muito atuantes aqui no Brasil. Reafirmação dos 7 sacramentos. Professor, quais foram os 7 sacramentos, ou quais são os 7 sacramentos da Igreja Católica? Vamos lá. Batismo. Diferente dos protestantes, os católicos eles acabam batizando as crianças bebezinho, né? Ali eles fazem o batismo. Os protestantes já são um pouco diferentes. O batismo para os protestantes é uma escolha, e isso não pode ser feito pelo bebê. Isso é uma escolha já ou da criança. Tem igreja que não tem uma idade certa, tá, gente, dentro do protestantismo. Daí depende da igreja. Tem igreja que com 12 anos acha que a criança já tem que se batizar, tem gente que é mais velho, tem gente que é mais novo. Então depende da igreja e da doutrina da igreja. Só que eles acreditam que é uma escolha pessoal. Eu escolho o batismo. Isso tem que partir de dentro, tá? E na Igreja Católica não. A Igreja Católica já faz o batismo ali com o bebezinho. O segundo, tá? É a confirmação. É a continuidade na vida católica que esse bebê vai ter. É o segundo sacramento. O terceiro é a Eucaristia, que nada mais é do que aquela cerimônia ali da memória, né, de Cristo. Vocês já devem ter visto na Igreja Católica, é a questão da hóstia, do vinho, tá? A hóstia representando o corpo de Cristo, o vinho representando o sangue de Cristo. Aí vem a penitência, tá? Que é aquela questão de você se confessar para o padre, e o padre, às vezes, ele dá algumas restrições ali, reza tantas Ave Marias, tantos Pai Nosso, que é pela remissão dos seus pecados. Essa é a penitência. A unção dos enfermos, né? Vocês já devem ter visto a extrema unção. Normalmente, quando a pessoa está em risco de morte, aquela doença grave, a igreja é convocada para ir orar pela vida dessa pessoa, pela salvação da alma dessa pessoa. A ordem dos cargos, aí vem os cargos da igreja, né? E o matrimônio, que para a Igreja Católica é uma coisa muito sagrada, tá? O matrimônio. Então, a reafirmação dos 7 sacramentos, eles acabam discutindo no Concílio de Trento. O retorno do Tribunal do Santo Ofício. Se vocês vão lembrar, lá na Idade Média nós já estudamos que existia um tribunal, que era a Inquisição, tá? Esse tribunal ele era responsável por julgar
todas aquelas pessoas que iam contra os dogmas da igreja, que iam contra a doutrina da Igreja Católica. Então, passava por esse tribunal. E as punições eram das piores possíveis, né, gente? Ia desde enfim, uma prisão até uma tortura, até uma fogueira. Então, era uma coisa... Chegou no Brasil, o Tribunal da Santa Inquisição, professor, chegou. Não tão severo como era na Europa, mas ele chega ao Brasil e não deixa de ser severo também, tá? Então, esse era o papel do Tribunal do Santo Ofício. A catequese, que daí vem principalmente para a formação das crianças e dos jovens, e também vem os seminários para a formação dos padres, dos bispos, porque assim, se vocês lembrarem, um dos pontos do protestantismo era toda aquela corrupção que tinha dentro da igreja, né? Toda aquela coisa errada, até porque, se nós pararmos para pensar, muitos dos cargos da Igreja Católica tinham pessoas despreparadas. Lembra que eram os nobres? Muitas das vezes nobres que doavam tudo que eles tinham para entrar para o clero e sem formação nenhuma. Então a igreja estava bem corrompida, né, gente? Nessa época foi um dos pontos do protestantismo ali, né? A questão dos bebedeiras dentro dos mosteiros, a questão da prostituição. Então agora eles vêm e começam a desenvolver seminários para a formação desses religiosos, tá? Esses seminários até hoje bem atuantes aí, gente, bem fortes aí. E o index, o que era o index, professor? O index era um conjunto de livros que a Igreja Católica acaba censurando, tá? E as pessoas não podiam usar. Todos aqueles livros que estavam dentro daquela listagem, eles eram recolhidos e muitas das vezes eram até queimados, tá? Eles discutem também a questão da salvação, só depende da fé e das boas obras, tá? Então eles acabam negando aquela questão da predestinação absoluta. Lembra do calvinismo? Predestinação absoluta. Eu vou nascer predestinado ou à salvação ou à perdição. Lembram disso que nós discutimos na outra aula? Então, eu já desde o nascimento, eu já estou predestinado à salvação. Não importa o que eu fizer, se eu estou predestinado à salvação, vai chegar no final da vida, eu vou ser salvo. Se eu fui predestinado à condenação, vai chegar no final da vida. Então, eles acabam questionando isso, né? Eles falam da infalibilidade do Papa. O Papa, ele é infalível. O Papa, ele é o cargo máximo da Igreja Católica e ele não falha, tá? Eles também falam em relação aos dogmas, tá? Que tem como fonte a Bíblia e a tradição religiosa. Eles falam muito sobre isso. Cristo se faz presente na Eucaristia, que era um dos 7 sacramentos. Eles também acabam discutindo isso. E essa é a reação da Igreja Católica. Algumas coisas que são presentes até hoje, que é a questão da catequese que eu falei aqui. A catequese até hoje é algo muito forte dentro da Igreja Católica. Muitos que são católicos aí já devem ter ou feito catequese, depois vai para a crisma, tá? Que é aquela formação do jovem dentro da Igreja Católica. Então eles vão desde a base até os seminários para os padres, para os papas, para os bispos, enfim, né? Então essa foi a reação da Igreja Católica mediante a Reforma Protestante. Eu quero que vocês façam uma tarefinha, tá? Para esse nosso conteúdo. Não esqueçam de fazer a tarefa, não esqueçam de postar a tarefa dentro do campinho da atividade ali. Eu não vou ficar corrigindo tarefa que está ainda sendo enviada por mensagens ou no fórum, não. Eu vou só corrigir aquelas tarefas que estão dentro da pastinha ali de atividades, tá, gente? Professor, qual que é a tarefa dessa aula? A tarefa dessa aula, você vai pesquisar para mim, tá? Quais são os principais pontos da Contra-Reforma e quais deles são atuantes até hoje dentro da Igreja Católica. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aulinha de hoje, Contra-Reforma, reação da Igreja Católica mediante a Reforma Protestante. Qualquer dúvida, vamos abrir um fórum ali para a gente discutir e
Qualquer coisa, coloquem ali na própria atividade, já coloquem ali, eu já falei para vocês, conselho, professor, melhora nisso, faz, sabe, comenta um pouquinho sobre a aula, como que está sendo, se está sendo legal, se o professor está conseguindo explicar bem o conteúdo, até porque nós já falamos, por mais que o professor já faz 3 semanas, 4 semanas, mas para nós ainda é tudo novidade. Tá bom, pessoal? Aquele beijo no coração de vocês e fui!